Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Hoje eu quero fazer uma pequena observação, uma pequena reflexão sobre Apocalipse capítulo 1, um pouquinho ali, e Apocalipse capítulo 4. É a respeito da visão que João teve de Jesus glorificado e da visão que João teve da sala do trono, do ambiente do trono, que eu diria que é a casa do Pai. Então eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês Apocalipse capítulo 1 do 12 ao 16. Por enquanto, aí depois vou ler Apocalipse capítulo 4, do 1 ao 5. Então, se você tiver a sua Bíblia, me acompanhe. Apocalipse capítulo 1, do 12 ao 6. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era a voz como de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa é a primeira visão que João teve. Agora em Apocalipse capítulo 4, do 1 ao 5. Vamos lá então? Apocalipse capítulo 4, do 1 ao 5. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, era como de trombeta a falar comigo, disse: Suba aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu mexi no espírito, e eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono também 24 tronos, e neles estavam assentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Essas duas visões, quando a gente lê, se a gente não entender um pouco do contexto, a gente fica um pouco fora da linha, né? A gente não entende muito bem. Mas eu quero trazer a visão, uma pequena observação que eu tive, uma pequena reflexão do contexto, até João ver essa visão, até João ver o ambiente celestial. João tinha vivido com Jesus durante 3 anos, né, aproximadamente. Então João viu Jesus fazendo milagres, curando os enfermos, pregando o evangelho, indo de aldeia a aldeia sem um lugar para morar. João viu Jesus ser crucificado. Na verdade, João viu Jesus ser perseguido pelos líderes. Ele foi sequestrado ali, né? Ele foi pego pelos soldados romanos. Então João viu Jesus sendo torturado, rejeitado, humilhado. E depois João viu Jesus sendo crucificado e morto pelos líderes de Israel e pelos líderes romanos. Essa era a visão que João tinha de Jesus, um judeu simples, manso e humilde, que foi humilhado, torturado, morto pelos líderes de Israel, líderes judeus, e pelos líderes gentios, os romanos. Essa era a visão que João tinha até então de Jesus. A não ser teve uma ocasião, né, que Jesus foi transfigurado, e que Pedro, Tiago e João, se eu não me engano, me corrigem aí nos comentários, se não me engano era Pedro, Tiago e João que viram a transfiguração de Jesus, né, que aparece Moisés e Elias ali, eles conversando. Essa era a visão que João tinha de Jesus também. Viu um pouco ali da glorificação de Jesus, mas aqui
é um outro nível, né? Aqui é uma outra visão de majestade, onde que Jesus está já ali no seu trono, onde ele tinha ressuscitado, e agora João vai começar a ver com mais profundidade aquilo que ele já tinha visto um pouco ali na transfiguração, né? Vamos ler no capítulo 1, voltar no capítulo 1. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Então, ao contraste da visão que João tinha de Jesus, um judeu simples e humilde, agora Jesus mostra para ele um Jesus glorificado com um cinto de ouro, com um cinto de ouro. E aqui, continuando aqui, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Em contraste com aquilo que João tinha visto na cruz, um judeu sendo torturado ali, sendo torturado pelos líderes romanos, sendo jogados ao chão muitas vezes, ali com o cabelo ali praticamente todo sujo ali naquela cruz. Agora João vê Jesus com cabelos brancos como a neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Aqui, continuação no versículo 14 do capítulo 1. Os olhos eram como chamas de fogo. Lembrando da situação da cruz, né? Vamos pegar a cruz como uma base. E João também viu, né, tudo isso, sendo o seu Cristo sendo crucificado. Imagine os olhos de Jesus quando ele estava sendo crucificado. Ele estava ali sendo rejeitado e sendo torturado, e provavelmente João, quando ele olhou para os olhos de Jesus, aqueles olhos de tristeza, de angústia, ali no Getsemane, né, os olhos sangrando sangue, as lágrimas saíam como sangue, todo o sofrimento que Jesus estava passando, e agora João vê os olhos de Jesus como chama de fogo. Ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele venceu os sofrimentos, e agora ele está com os olhos glorificados, olhos como chama de fogo, os olhos que veem tudo, né? Os olhos que penetram. Provavelmente esses olhos penetraram o coração de João nesse contexto, porque João caiu como morto, né? A palavra diz que João caiu como morto aqui no capítulo 1. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, lembrando que Jesus na cruz, os seus pés foram pregados naquele madeiro. Então João presenciou tudo isso, e agora ele vê os pés como bronze polido, semelhante a um bronze polido. Os pés do Cordeiro foram renovados. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Lembra da situação da cruz, aonde o soldado romano, enfim, coloca a estaca na boca de Jesus com aquele vinagre, provavelmente muito azedo. Jesus já estava sofrendo na cruz, e ainda vai esse soldado com esse vinagre para aliviar a sede que Jesus estava sentindo. Agora aqui João vê que saía da boca de Jesus uma espada afiada de 2 gumes. Uma espada que vai ferir as nações no final dos tempos, que vai julgar as nações no final dos tempos. Uma espada que penetra no coração do ser humano, trazendo a verdade e libertando o ser humano do pecado. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então essa visão de Jesus glorificado é uma outra visão de Jesus com o seu rosto brilhando como o sol, ao invés de um rosto cheio de sangue e deformado. Agora vamos para o capítulo 4, que é a visão que João teve de Jesus no ambiente da sala do trono. O interessante é que no versículo 1 do capítulo 4 fala assim: depois dessas coisas, olhei. Depois dessas coisas significa depois que João escreveu as cartas, né? Fez as exortações, os elogios, as críticas às igrejas. E agora, depois dessas coisas, João vê uma porta aberta no céu. Lembrando que João estava preso numa ilha, isolado numa ilha, uma ilha vulcânica, sem recursos, sem poder sair, entrar e sair. Ele estava preso, e aqui tinha uma porta aberta para João. Então Jesus,
Ao contrário do que os líderes estavam fechando as portas para João, Jesus então abre as portas para João entrar no seu céu. Jesus é aquele que tem as chaves das portas, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Né? Tem uma parte das cartas, Jesus fala isso, né? Eu não lembro para qual igreja, mas ele fala isso. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, fui arrebatado, né? E eis que havia um trono armado no céu. Então Jesus começa a mostrar para ele o que está dentro desse ambiente celestial. E alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era no aspecto a pedra de jaspe e sardônio. Então aqui é uma outra perspectiva daquilo que João tinha visto ali no capítulo 1. Era semelhante a uma pedra de jaspe e sardônio, significando que era uma visão colorida, né? Porque a pedra de jaspe e sardônio, se for pegar ali um contexto, são pedras bem coloridas. Então essa era a visão que João estava vendo aqui nesse momento. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Lembra que Jesus não tinha um lugar para morar, que ele ficava vivendo como forasteiro, pregando o evangelho, curando os enfermos ali nos 3 anos de ministério. E Jesus também não tinha nenhum lugar para encostar a sua cabeça. E agora Jesus começa a mostrar ali, praticamente Jesus convida João para ver a sua casa e a casa do seu pai. Lembra que Jesus também falava muitas vezes ali nos evangelhos que na casa de meu pai há muitas moradas? E Jesus começa a mostrar então esse ambiente, o que tem dentro da casa do pai. Imagine um amigo convida você para ir na casa dele e nas salas ali de estar tem um arco-íris como um jardim, tem um arco-íris como decoração. É isso que João está vendo. Jesus está mostrando o que tem ali no ambiente da casa dele e de decoração ali tem um arco-íris, apenas um arco-íris, né? Só isso. E além de ser um arco-íris, e esse arco-íris era semelhante no aspecto à esmeralda. O arco-íris já é bonito, né? Tem todas aquelas cores lá. Mas esse arco-íris de Jesus, ele tem um aspecto à esmeralda. Então é muito mais bonito que um arco-íris normal. Então é muito legal, achei muito legal essa observação de todo o contexto do que João tinha visto. E agora a casa do pai, onde Jesus falava, a casa do meu pai é muitas moradas, agora ele começa a ver tudo que tem de decoração ali na casa do pai de Jesus, né? Um arco-íris na sua própria casa. Imagine, cara, o Criador de todas as coisas tem um arco-íris na sua própria casa. Continuando aqui no versículo 4, ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam assentados 24 anciãos. Existem 2 interpretações sobre esses anciãos, sobre o que seriam esses anciãos. A primeira interpretação é que esses anciãos seriam anjos, né? Seres celestiais. A segunda interpretação é que esses 24 anciãos seriam cristãos que foram coroados e foram dado para eles vestes brancas, que são os cristãos que venceram, né? Ali na grande tribulação também, ou também na história da redenção da igreja, na história de toda a Bíblia, né? São os cristãos que viveram para fazer a vontade de Deus, que amaram a Deus acima de todas as coisas, cristãos que negaram a si mesmo, que não quiseram reconhecimento aqui na terra, mas agora aqui no céu eles foram reconhecidos por Jesus. E também uma observação é que João também era um ancião. Ancião aqui nesse contexto de que eram cristãos que foram coroados, ancião vem da palavra em grego, se eu não me engano, presbiterium, que significa são líderes, pastores, e João também era um ancião. João também era um pastor e João também era um líder que ajudou a liderar as igrejas de Apocalipse. Então era como se fosse um consolo para João aqui, essa visão que ele teve, porque imagina, ele viveu mais de 50 anos pregando o evangelho, sendo perseguido, sendo também criticado, enfim.
E agora ele vê esses 24 anciões com vestes brancas e com coroas na cabeça. É como se Jesus estivesse mostrando para João: João, fique firme, vai valer a pena tudo aquilo que você viveu durante mais de 50 anos de seu ministério, vai valer a pena, João, então fique firme aí, que eu vou recompensá-lo, e você também vai vestir essas vestes brancas, e você também vai vestir essa coroa, e também a igreja, a minha igreja. Isso é o que tenho preparado para a minha igreja. Aqueles que vencerem, aqueles que buscarem viver uma vida de santidade, vão receber também tronos para se assentar, vão receber também vestes brancas do meu sangue, da minha santidade, para aqui comigo no meu céu, no meu trono, na minha casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe por alguma coisa. Escreva nos comentários aí alguma crítica, alguma coisa que vocês querem falar, querem perguntar. E nos próximos vídeos a gente vai respondendo na medida do possível. Então Deus abençoe e até a próxima.